Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula show do eixo de Tecnologia da Informação, dos cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Sistemas para a Internet. Hoje, então, temos coisas muito legais para falar. Vamos falar sobre experiência do usuário, Internet das Coisas. Fiquem ligados aí que assuntos muito interessantes. Esse é um evento da primeira jornada de educação tecnológica da ADQI. Vamos nós! Temos um grupo de colegas que estão participando do nosso mini hackathon e essas atividades de hoje vão servir para que eles possam pensar, né? Ontem eles tiveram a fase de escolher o problema a ser trabalhado e hoje é o dia da fase de ideias para resolver aquele problema. E nada melhor do que falar sobre outras atividades, experiências de usuários para melhorar isso ainda mais. Então hoje nosso evento, né, que nós chamamos de aula show, nós começamos com a Ingrid, né, que vai trazer um pouco da sua experiência para nós, né, então eu já quero passar a palavra para a Ingrid, poder se apresentar aí, falar conosco aí. Seja muito bem-vinda, Ingrid. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Ingrid. Trabalho como UX desde 2016. Antes disso, eu trabalhava como desenvolvedora front-end e back-end. Eu estava conversando com o Silvio antes que eu me formei no técnico de informática pela QI, e aí depois fiz faculdade de sistemas de informação e MBA em inovação em design de serviços. Então, eu vou compartilhar. Então, eu fui convidada para participar dessa aula show, né, sobre o que é UX e como utilizá-la a meu favor. Brevemente, né, eu me apresentei ali para vocês. Eu venho de uma área da programação e desde 2016, então, trabalho como focada em experiência do usuário. Eu acho importante colocar ali na linha do tempo, né, a participação que eu fiz no BPID, que eu não sei se vocês conhecem, hoje acho que é chamado de Apple Developer Academy. É um programa de formação de desenvolvedores, e foi lá onde eu tive o meu primeiro contato com a experiência do usuário. Eu e outros dois colegas, o Paulo e a Karen, nós desenvolvemos um aplicativo que ele precisava muito de perceber as necessidades dos usuários, que no nosso caso eram idosos e profissionais da saúde, e então poder propor uma melhor experiência para esse público, né? Então foi a partir desse aplicativo que eu, digamos, migrei para essa área, e estou até hoje, enfim, e pretendo continuar por bastante tempo na área de UX, porque é uma coisa que me encanta muito. Trazendo brevemente, assim, hoje é muito comum a gente ver empresas contratarem um UX designer, porém, eles estão querendo um UI designer. Então, o que é a diferença entre um e outro, né? A parte de experiência do usuário, ela cuida muito da interação do usuário com o sistema, wireframes, protótipos, arquitetura da informação, pesquisas com o usuário, pesquisa de campo, cenários, enquanto a parte de UI, ela vai cuidar do visual, das cores, tipografia e tudo mais visual mesmo. Claro que elas andam em conjunto. Hoje, por exemplo, na empresa onde eu atuo, eu sou tanto UX quanto UI, ou o Shui, como poderiam chamar, porque a gente acaba desenvolvendo protótipos que sejam tanto bonitos esteticamente quanto usuais, né? E é importante também dizer que eu vou abordar nessa aula mais especificamente sobre usabilidade em sistemas, em aplicativos, em sistemas de tecnologia, mas a usabilidade, a experiência do usuário, ela é aplicada para qualquer tipo de produto, qualquer coisa que tenha contato entre uma pessoa, né? Pode ser um produto físico, uma máquina de café, pode ser qualquer coisa.
Mas então, o que que faz um UX designer? Principalmente, ele articula pessoas e interesses muito diferentes. A gente vai ter que lidar com, desde o diretor da empresa até o usuário final. E esses interesses, muitas vezes, eles não são iguais. Então, a gente tem que articular esse entendimento para que o produto final seja algo que esteja de acordo com os dois, mas principalmente de acordo com os interesses de quem vai usar, né, de quem vai utilizar esse software, esse aplicativo, enfim, o que a gente estiver trabalhando. Pensar não só no estético, mas também no funcional. Então, seria aquela junção de UX com UI, porque a gente tem que entregar uma coisa bonita e funcional ao mesmo tempo. Tem que atuar antes, durante e depois do desenvolvimento do projeto. O ideal é sempre fazer uma pesquisa antes, mas não necessariamente a gente tem que se apegar nessa pesquisa para levar até o final da entrega do projeto, porque muitas vezes vai mudar, enfim, pode mudar o escopo do projeto, pode mudar N coisas, que aquela pesquisa inicial feita com os usuários já não vai mais valer de nada, ou vai valer muito pouco. A gente tem que ir refazendo esse processo, vezes o quanto for necessário, e mesmo depois do final do projeto, podem vir alguns erros, algumas correções, né, de fazer, que talvez não tenha dado certo quando o produto foi entregue e usado pelos seus usuários. Baseado em dados de pesquisa e não de achismos, né? Então, eu falo muito de pesquisas, porque se a gente for usar o nosso gosto pessoal, não necessariamente eu vou estar agradando o público-alvo daquele serviço. Então, a gente tem que muito pesquisar e saber com quem conversar, e isso não envolve, assim, não é, então eu vou ter que ter um setor de pesquisa, não. Por exemplo, lá onde eu trabalho hoje, a gente fez pesquisas por telefone, também presencial com alguns clientes, e a gente coletou muitos dados disso que foram super importantes para a tomada de decisão no desenvolvimento dos produtos que a gente estava fazendo. E trabalha em conjunto com toda a equipe, afinal o UX deve ser feito por todos, eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Como eu comentei, hoje é somente eu de UX lá na empresa onde eu trabalho, e só que ao mesmo tempo eu sinto que todo mundo trabalha em conjunto, porque eu acho que isso é super importante. A área de marketing, a área de desenvolvimento, todo mundo que tem contato com o cliente ou que tem algum feedback de alguma forma é importante que converse e esteja em contato com o UX para que possa todo mundo em conjunto encontrar a melhor forma, a melhor entrega para os clientes. Se alguém tiver alguma dúvida, pode pedir, por favor, eu vou falando aqui. Então, eu gosto de falar que, assim, empatia, sentimento e muita observação, porque o UX, ele tem que mais escutar do que falar. Quando a gente foi fazer essas entrevistas presenciais, a gente usou uma técnica que se chama Jobs to be Done. Tu faz perguntas-chave e deixa a pessoa falar e vai anotando. E é muito mágico como vem coisas que a gente nem imagina, assim, de conversas super informais, a gente chegava e conversava com os clientes, e é isso que significa tu ter empatia, tu escutar qual é o problema dele, para tu poder solucionar, para tu encontrar a solução, e não esperar que o cliente vá te dizer, eu quero um botão X no lugar tal. Não, tu vai ter que encontrar a solução e testar se essa é a solução correta, mas muito escutando e observando a pessoa utilizando aplicativos e tudo mais. Então, ali tu vai encontrar diversas falhas ou diversas coisas boas também, observando as pessoas utilizando o produto. Não sei se vocês conhecem, vocês já pesquisaram sobre usabilidade, então vocês conhecem Jacob Nielsen, que é o pai da usabilidade. Ele criou as 10 heurísticas de Nielsen. Então, eu vou passar aqui cada uma delas explicando como é que funciona, né, porque isso acho que são as 10 mandamentos de quem quer se tornar um UX, e eu coloquei uma frase que eu gosto muito, que é: o principal é descobrir as razões pelas quais o usuário acessa nosso site e torná-las extremamente rápidas e fáceis de encontrar. Então, isso quer dizer muita coisa, não adianta a gente colocar tudo que a gente acha que tem que ter no sistema, entregue assim na página inicial, do aplicativo, do site, do que for, sendo que aquilo ali não são não é o que o usuário quer
achar de cara, ele não precisa ter tudo aquilo de vez, assim, na frente dele. Então, a gente tem que sempre facilitar a vida dos usuários. Então, a primeira heurística seria a visibilidade do status do sistema, porque toda a ação, ela tem que gerar um retorno. Porque senão, o que acontece quando tu clica num botão e ele não te avisa nada, ele não te diz se está carregando, ele não te diz se deu erro, se deu ok, tu vai clicar 450 vezes em cima daquele botão até ele te dar um retorno, né? Então, isso é muito importante, o usuário ele tem que ter a visibilidade do status do sistema. Compatibilidade entre o sistema e o mundo real. A gente sempre encontra mensagens de erro na cor vermelha, por exemplo, e isso é uma coisa que a gente tem num padrão de sistema com o mundo real, porque a gente vê, quando a gente vai em algum lugar, tem saída de emergência, a gente sabe que é escrito em vermelho e que está num lugar X, com a luz de tal forma, então essas coisas já são naturais para a gente, né? Então, a gente tem que trazer essas convenções para o sistema também, assim como as setas de ir e voltar, ou então, quando a gente está lendo um e-book, a gente tem aquela impressão de que está virando a página, essas compatibilidades fazem a gente ter mais proximidade com o sistema que está utilizando. Controle e liberdade para o usuário. O usuário ele tem que ter o direito e a forma fácil de ir e vir a qualquer lugar que ele estiver no teu sistema. Não tem coisa pior do que tu chegar numa tela X e tu não sabe o que tu faz, porque tu não quer aquela tela, só que não tem nenhum lugar que tu possa voltar ou que tu possa avançar. Acontece muito com anúncios, mas aí é uma questão meio proposital, né, que eles fazem para que tu não consiga sair do anúncio. Mas, fora isso, em situações normais, a gente sempre tem que dar a possibilidade do usuário ir e vir de forma fácil, clara e objetiva. Consistência e padronização. Quando a gente tem botões de diversas cores, ou o que não é o ideal, mas assim, o ideal é a gente sempre ter, na página tal, o botão verde, ele é para confirmar, então, eu vou entender que naquele sistema o botão verde é para confirmar, ou o botão com texto X é para confirmar. Então, se eu encontrar o botão verde para confirmar numa tela, e no mesmo sistema o outro ele vai ser um botão azul, isso já vai me causar confusão. Então, eu tenho que ter uma consistência e padronização nesses elementos que fazem uma mesma coisa dentro do mesmo sistema. Um exemplo também é o campo de busca ou filtro. Numa página ele está no topo, outra página ele está no rodapé, então tem que ter essa consistência para que o usuário consiga fazer as ações dele de forma clara dentro do mesmo sistema. Prevenção de erros. A gente costuma ver alguns formulários, mais em formulários de contato, depois que tu clica para enviar o formulário, ele te diz que tu errou o preenchimento. Então, a gente tem que prever isso para o usuário, a gente não precisa deixar que ele se estresse a ponto de enviar um formulário, às vezes de N mil campos, e aí chegar lá no final e dizer, deu erro em tal lugar, e aí tu tem que voltar lá e editar, sendo que talvez era um campo obrigatório e não estava sinalizado, enfim. A gente sempre tem que prever esses erros e mostrar as modais, enfim, as confirmações de alguma forma para que o usuário consiga saber o que está acontecendo, né? Reconhecimento em vez de memorização. Isso acontece muito em sites de banco mais convencionais ou em site de governo, que a gente não consegue, tu quer realizar determinada tarefa e tu tem que ir por memorização. Eu acesso A, depois B, depois C, para chegar no lugar X. E tu não tá indo de uma forma intuitiva, tu tá indo de uma forma que tu tem que memorizar aquela ação. Então, isso não é o ideal de acontecer, a gente tem que deixar tudo de forma clara e fluida para os nossos usuários. Eficiência e flexibilidade de uso, que eu acho que o melhor exemplo aqui seria o curtir do Instagram e do Facebook, que é uma coisa que é feita de forma super intuitiva,
e talvez a gente nem sinta que está fazendo, tu dá 2 cliques ou clica no coraçãozinho e tu já curtiu a foto, atingiu o teu objetivo, e isso poderia ser de uma forma muito difícil, sei lá, clica na foto, vai no menu, bota curtir. Então, tem que ter uma eficiência e flexibilidade de uso para que tu consiga fazer as tuas atividades de forma mais facilitada possível. Estética e design minimalistas. Acho que o melhor exemplo aqui é a página do Google, que é uma das maiores empresas do mundo, e mesmo assim eles têm a página inicial super limpa e super objetiva, porque eles sabem que o que o usuário quer fazer quando chega nessa página é pesquisar e depois vai para a página, enfim, que ele já digitou ali a busca. Mas qualquer pessoa que entrar ali na página inicial do Google vai conseguir entender o que é para fazer e onde é que ela deve clicar e tudo mais, porque ele é minimalista e atende o objetivo proposto pelo site, né? O penúltimo seria ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e sanar erros. A gente pode ver o Pandinha muito estressado ali, porque provavelmente ele está voltando à questão do formulário, né? Ele foi preencher um formulário com N campos e chegou no final e disseram, erro. E tu não sabe o que é o erro, porque não te diz, o erro no campo X, tem que preencher do jeito Y e, enfim, fazer X, tal e tal coisa. A gente tem que dizer que o usuário errou, como que ele errou e como é que ele faz para corrigir esse erro, senão a gente não está facilitando a vida, a gente só está estressando mais os nossos usuários e provavelmente ele vai sair com raiva do nosso sistema. E, por último, ajuda e documentação, que são os famosos perguntas frequentes, dúvidas frequentes, mas que realmente funcionem, não aquela coisa cheia de texto, cheia de coisas que não vai ajudar ninguém, né? Tem que ser uma ajuda objetiva e também de propor ali, se ele não conseguir encontrar o que ele deseja, como ele faz para entrar em contato com a empresa ou com quem desenvolveu, para que consiga sanar essas dúvidas. Como pilares aqui, eu trouxe do UX a utilidade, facilidade de uso e prazer em usar a ferramenta proposta pela sistema, enfim, ferramenta proposta. A utilidade seria o quão útil o serviço é para o cliente e o quão melhor é utilizar o serviço e não alguma alternativa. A gente tem hoje, por exemplo, muitos aplicativos para mobilidade, né, 99, Uber, Cabify. Eu acredito que muitos aqui têm a preferência por algum. E tu já parou para pensar por que tu prefere algum? Talvez seja pelo preço, mas talvez seja porque o aplicativo X, ele dá mais erros, ele não encontra o meu endereço, enfim, e aí eu uso ele em último caso, eu tenho até instalado, mas eu não acho ele fácil de utilizar. Então, eu teria o quão fácil e rápido é utilizar o serviço e resolver o que foi preciso usando ele não uma alternativa, né? Será que eu vou usar Uber ou 99? Eu tenho alguma preferência ali, que não só o preço, para que eu utilize preferencialmente um ou outro, né? E o prazer é o quão prazeroso, divertido, interessante e recompensador é usar o serviço e não as alternativas. Então, aqui entra várias questões, né? Hoje temos gamificação, a própria Uber tem um sistema de pontos, depois reverte em descontos, então isso faz com que eu também queira utilizar aquele aplicativo e não um outro, porque ele me traz um prazer diferenciado para utilizar ele, que não só a facilidade do uso, a beleza, a fluidez, enfim. Eu trouxe alguns exemplos de o que não fazer. Por exemplo, nessa página do aplicativo, deste aplicativo que eu não sei qual ele manda uma mensagem que para tu gerenciar, tu vai ter que entrar no endereço tal. Só que assim, por que tu tem uma tela para dizer isso? Essa tela, ela não me diz nada, ela tem um texto básico, ela poderia ter um botão que me levasse para esse site, pelo menos, né, que facilitaria a vida do usuário, mas não, é totalmente, sei lá, tu vê essa tela, dá vontade de sair dali, porque tu não sabe nem o que está acontecendo. Outro exemplo ocorreu um erro, e as opções são não e ok. O ok, ele está em vermelho,
e o não, ele está em amarelo. Então, ele gera muita confusão, sendo que é uma mensagem super básica, mas o usuário vai ficar confuso, não saber o que ele faz aqui. E essa aqui, então, por que tu não muda os textos do botão, né? Se cancelar é igual a não e ok igual a yes, é igual assim. Então, por que tu não digita já, tu já não cria os botões com esses textos, né? Porque tu vai fazer o usuário ter mais um passo ali para entender, tá, cancelar, então, o que eu devo clicar, né? Vai gerar uma dúvida desnecessária, sendo que poderia facilitar novamente a vida do usuário. E esse que é um Word na versão, não sei qual, né, mas assim, mas só para demonstrar que a gente não deve, o nosso sistema pode ter N funções, mas a gente não precisa jogar tudo isso de cara, a gente pode dar liberdade do usuário querer ou não ver determinadas funcionalidades, né, como nesse exemplo do Word. Mas então, a gente está, o tema dessa aula é como e quando utilizar UX ao meu favor, né? E a minha resposta, meio puxando a brasa para o meu lado, é sempre e em tudo. Mas por quê, né? Eu acho que, além de tudo que já foi falado aqui hoje, eu trago um case que é do aplicativo, esse que eu comentei que eu fiz no BPID com meus outros 2 colegas. A gente fez um aplicativo que ele testa funções cognitivas do idoso e apresenta um resultado em forma de sinaleira indicando se vermelho, o idoso pode estar apresentando algum quadro demencial, especialmente Alzheimer, o amarelo para ter uma atenção e o verde está ok, quanto a rastreio cognitivo, né, não é diagnóstico nem nada. Mas a gente fez um aplicativo, éramos apaixonados por esse aplicativo, a gente desenvolveu todo ele e no final, depois de publicado, a gente resolveu testar. Mas era para testar quanto a psicologia dele, se ele poderia ser aplicado em consultórios e tudo mais. E aí a gente começou a achar muito erro de usabilidade, porque a gente não tinha pensado no nosso público, a gente tinha feito nós 3, super apaixonados pelo nosso aplicativo, e tá tudo certo, a gente achava ele lindão e tudo, mas aí a gente encontrou diversos problemas, como posicionamento de botão, como tem ali naquela imagem com as notas, os idosos pegavam o iPad e colocavam o dedo em cima, passavam do teste, não tinha como voltar. Eles não enxergavam, o texto estava muito pequenininho, aquelas letras em verde, como tem ali na primeira imagem. Então, a gente achou diversos problemas que poderiam ter sido corrigidos ou então trabalhados desde o começo, se a gente tivesse desenvolvido e testado com o público-alvo, né, que no caso eram os idosos e os profissionais da saúde. Então, a gente fez baseado no nosso achismo, na nossa vivência, e teve esse retrabalho, mas na verdade eu acho bom porque foi aí que eu vi, senti na pele, né, a necessidade de ter um acompanhamento de UX, um teste e aquela empatia que eu falei no começo de poder escutar os nossos usuários, né, não no achismo, e sim na pesquisa. Mas por quê, né? Meus clientes usuários já são acostumados, não vai funcionar. Isso é uma coisa que eu já escutei muito em empresas que eu trabalhei, e é muito triste, na verdade, porque assim, a gente vê que o sistema tem diversos problemas, mas que as pessoas estão naquela de memorização e não fluidez de utilizar o sistema. Então, por que não facilitar a vida, né? Mesmo que seja um sistema interno, isso é muito visto em sistemas de RH, por exemplo, intranet, tem muita oportunidade. Então, aí eu trouxe que a gente tem que ver oportunidade, não desculpas de que, foi assim até hoje, não vai funcionar, não precisa, é tempo gasto. Não, a gente tem que ver também sistemas internos, não somente aplicativos ou sites que são utilizados por outros clientes, mas também olhar para dentro e ver o que a gente pode melhorar da vida como um todo, né, da empresa, dentro e fora da empresa. E boa experiência é o requisito mínimo exigido por todos os usuários. Eu acredito que aqui muita gente já deve ter instalado um aplicativo e tentado usar ali por alguns minutos e desinstalado, seja um jogo ou um aplicativo
edição de fotos ou qualquer outra coisa, porque se tu vê que tu não se identificou, tu não achou uma usabilidade boa, tu não encontrou, ou até mesmo ele era feio e tu não encontrou o que tu queria, tu vai lá e desinstala, porque tu sabe que pode encontrar um outro aplicativo que faça o mesmo serviço de uma forma melhor. Então, isso hoje é um requisito mínimo por todos os usuários, mesmo que a gente não saiba isso, é uma coisa que está já interno na gente, porque a gente está vindo para esse mundo mais fácil, né, um acesso mais rápido, a gente quer tudo para ontem, então eu não vou perder tempo com um aplicativo, um sistema que não facilita a minha vida. E para finalizar, é porque tudo está sendo atualizado para o meio digital. Então, vai se sobressair aquele produto ou serviço que se destaca sendo mais rápido, agradável e intuitivo ao usuário. Então, acho que é isso que a gente tem que pensar, né? Como é que eu vou fazer o meu produto, o meu serviço, se destacar no meio de outros tantos, né? Eu tenho que me dedicar a escutar o meu usuário, a fazer aquilo que ele está esperando e da melhor forma possível para facilitar a vida dele e não o contrário. Então, é isso. Eu deixei aqui os contatos. E agora eu vou... Não sei se alguém tem alguma dúvida. Então, Ingrid, eu concordo contigo nessa questão de usabilidade. Eu ia usar um exemplo que eu tinha participado de um hackathon, que eu tinha que fazer um projeto chamado Ponte Human. Eu fiz uma startup, né, desenvolvi um site, e eu pensei que no meu concorrente, sabe? Eu fui lá, testei o aplicativo do meu concorrente e eu vi que ele deixava tudo, o design dele era horrível, sabe? Muito poluído de palavras, informações. E eu pensei, cara, se a gente for desenvolver um aplicativo, ele tem que ser fácil para o usuário. Tanto que eu até pedi para uns amigos testarem e compararem. E realmente, quando tu coloca informações básicas, sabe? O simples, já vai dar para o usuário ter uma boa experiência com o aplicativo, né? Se ele for bonito, limpo de palavras, vai ficar perfeito. Sim. Faz toda a diferença, né? Mesmo que tem aplicativos que hoje, sei lá, já são famosos e às vezes vem... a gente tem um exemplo de... Claro que é um serviço diferente, mas aplicativo de banco ninguém utilizava antes, né? Então, começou a vir os bancos digitais e começaram os bancos tradicionais a melhorarem seus aplicativos porque estavam vendo que estavam perdendo, de certa forma, o público, porque, né, os bancos digitais facilitaram a vida dessas pessoas. Então, estava agradável até então, porque as pessoas tinham alguma coisa para resolver, vai até a agência. Então, agora gerou essa demanda, digamos, né? Então, acho que é só benefícios para todo mundo. Com certeza, porque eles veem muito... Tipo assim, se tiver tudo tranquilo, sem concorrente, eles não vão atualizar. Mas quando o concorrente vai melhorando algo, eles já vão sentir a competição, sabe? Aí eles melhoram. Boa pra gente, né? O usuário fica satisfeito com isso. A gente tá nessa disputa só para ganhar, né? Porque vai cada vez saindo algo melhor e mais para facilitar a nossa vida, que hoje tudo a gente faz com aplicativo ou com site, a gente faz compra no mercado, faz tudo, recebe tudo em casa, então não tem por que dificultar esses processos, né? Mas alguém tem alguma pergunta aí que quer falar conosco aí? Pode colocar no chat ali, eu passo a mensagem. Pois é, Ingrid, essa é uma questão interessante, né? Hoje os bancos estão todos migrando, e a Covid fez uma mudança, acho que mais radical nesse perfil ainda, né? É verdade. Porque a gente já vinha de é que, na verdade, eu trabalho num banco, né? Então, a gente já vinha de um processo, assim, de tecnologia mais avançada e, tá ficando para trás quem não tem um aplicativo, quem não resolve os problemas dos clientes. Então, realmente, assim, com o Covid, agora a gente tem também o Pix, né, que entrou essa semana, que foi, ao meu ver, foi uma questão do Banco Central, assim, de poder também facilitar a vida como um todo, e trazendo tanto os bancos grandes quanto os pequenos para cada vez mais pagamento por aplicativo e resolver
tudo pelo celular e tudo mais, né? Então, eu vejo só como benefícios, assim, para todo mundo, né? Para todo mundo não, né? Mas para quem usa o serviço, sim. Talvez os donos dos bancos grandes não estão gostando, mas eu acho que é em todos os setores, assim, quem não está indo para o lado tecnológico e tudo mais está ficando para trás, porque todos os serviços hoje estão sendo informatizados, né? E eu acho que até o tema da tua aula, né, que é a internet das coisas, isso também vem de encontro. Tudo tem a ver hoje, né? Tudo está interligado. Né? Não tem como recolocar. Trabalhar sem tecnologia hoje não tem como, né? E nós temos que conseguir fazer a tecnologia servir realmente aos usuários, né? Ela realmente fazer o seu papel, né? Temos a Kelly fazendo uma pergunta. A prototipação do layout é responsabilidade do UX designer? A prototipação quanto a posicionamento de elementos e tudo mais, sim, porque de acordo com pesquisas e tudo mais, o UX designer ele vai conseguir saber o melhor posicionamento de botões e tudo mais. Claro, que nem eu falei, como hoje é muito unificado o UX e o UI, então esse profissional acaba fazendo tanto a interface, né, a interface gráfica, quanto a prototipação. Mas a prototipação seria uma etapa antes da interface gráfica, que hoje meio que feito em conjunto, se esse profissional está fazendo os dois papéis, né. Mas posicionamento de elementos, quanto a prototipação, sim. É o UX que vai fazer de acordo com os dados de pesquisas coletados e tudo mais. Sim. A Kelly tem mais uma pergunta. Quais as ferramentas usadas pelo UX designer em rotina? Né? Ela está querendo se aprofundar, assim, tentando saber sobre as ferramentas. Sim. Tem diversas ferramentas de prototipação, né? Como o Sketch ou Figma. Eu utilizo o XD, que é da Adobe. Ele até estava gratuito, eu não sei se ainda está para um projeto, tu consegue fazer. Ele é super completo e também é bom que ele é linkado com Photoshop e Adobe Illustrator, tu consegue fazer o projeto e abrir nos demais, nas outras softwares da Adobe, né? Mas eu acho que os mais utilizados hoje para prototipação são esses. E depois tem N outros softwares para trabalhar em equipe, né? Que no caso eu uso o Zeppelin, que tu sobe a prototipação da XD para lá e vai já sair posicionamento, cores, tudo de forma facilitada para os desenvolvedores. Então tem. E para quem está perguntando assim, ó. O que você indica? Qual que você indica para iniciante? Eu quero começar. Eu acho que eu indico o Adobe XD. Eu acredito que ele está ainda gratuito, porque esses outros eles são pagos, né? Então, além de ser gratuito, também ele tem a facilidade para quem já trabalha com outros produtos da Adobe. Então, eu acho ele super intuitivo e também é usado no mercado. Então, dá para ir brincando e tudo mais e já adquirindo essa experiência, né? Ingrid, da última vez que eu vi essa semana, ele estava pago. O Figma, ele tá gratuito. Eu utilizo o Figma para prototipar os meus projetos. Primeiro eu prototipo no Figma, daí eu começo os códigos. Eu acho mais fácil para quem está fazendo essa parte de design fazer a prototipação primeiro. Sim. Eu não tinha certeza se ele estava pago ou não, mas então fica a dica da colega. Mas até assim, ó, pensando em iniciante, eu quero começar a trabalhar com o UX design. Onde eu devo começar? Qual é os primeiros passos, assim? Eu acho que, assim, ó, uma coisa muito legal que eu fiz até numa cadeira da faculdade, que era de IHC, a professora, ela deu um tema pra gente encontrar um site
e pegar essas 10 heurísticas de Nielsen e encontrar melhorias em um determinado site. Então, isso faz com que a gente tenha essa visão de testar, né, um sistema, porque às vezes tu não vai pegar do zero, tu vai pegar uma plataforma que já está em uso e poder aplicar as heurísticas e ir internalizando essas informações. Então, eu acho que essa é uma boa dica. E não necessariamente precisa prototipar em softwares, né? A gente pode fazer rabisco frames, ou como quer que chame, em papel mesmo, e ir fazendo, propondo melhorias para determinados sites baseado nisso também. Eu acho que essa é uma boa forma de ir entendendo e na prática também aprendendo, né, como é que pode propor melhorias para os sites, aplicativos, enfim. Mas de qualquer forma, se alguém quiser depois, eu não sei se deu para ver direito ali, mas pelo LinkedIn ou por e-mail, quiser me mandar, está sempre aberto. Quiser também, eu posso encaminhar também, se for o caso, eu encaminho. Sim. E a Ingrid em breve vai vir aí conversar conosco aí mais um pouco sobre esse tema aí, porque é hoje, né, um dos temas mais discutidos, né, e dentro da área de tecnologia, né, e felizmente criaram, né, esse método, porque os usuários andavam sempre muito carentes, né, ninguém pensava no usuário antes, né. Muito. Nos últimos anos, na verdade, tem crescido bastante, né? E aí é só benefícios para todo mundo, porque vão estar as pessoas que estão utilizando tão felizes e as pessoas que estão fazendo estão tendo bom retorno também com uma boa usabilidade, né? Não tem mais por que a gente dificultar a vida de quem vai usar os nossos. Bem, então eu quero te agradecer de coração hoje aí por ter disponibilizado um tempo teu aí com a gente aí para a gente fazer essa atividade. Muito obrigado, né? E agradeço. Esperamos que em outros momentos possa estar conosco aí também, tá? Sim. Obrigada pelo convite. Muito obrigado. Tchau. Tchauzinho. Bem, pessoal, então, essas foram as palavras da Ingrid falando sobre um tema muito importante, a experiência do usuário, né? E a gente tem esse ponto tão importante no nosso dia a dia, e vocês, como futuros desenvolvedores ou atuais desenvolvedores, ouvir o usuário é muito importante. E saber usar as ferramentas de como buscar essas informações é muito, muito importante aí também.